Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1, hoje no quadro aqui, Olho Vivo Momento com o Melo, a gente recebe o professor de Educação Física, Ortiz Renato Scaravelli. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aí. Uma boa tarde para você, um bem-vindo, uma boa noite. Uma boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tranquilo, como diria Ortiz Renato, não é? Tudo tranquilo, tranquilo. Professor, como é que foi o início da tua trajetória aí no mundo da educação física? Bom, minha trajetória no mundo da educação física, ela se iniciou juntamente com ser professor, com minha família. A família da minha mãe, ela é praticamente quase toda professor. E meu pai ele gostava bastante de esporte. Ele era goleiro. Então, juntando a profissão da minha mãe, dos meus tios, que seria professor, e mais eu gostar de esporte, que veio de berço do meu pai, ficou como professor de educação física. Aí juntei os dois, juntei para ninguém ficar, como posso dizer, ninguém fica bravo. Juntei a Certo. profissão da mãe e eu gosto de esporte do pai. Aí me tornei professor de educação física. E como que eu adoro esporte, como que eu adoro trabalhar muito com esporte, com crianças, comecei a ser professor de educação física. Atualmente, faz 16 anos que eu já sou professor, 16 para 7 anos sou como professor de educação física, e como sou formado também em magistério. Primeiro me formei em magistério para ter uma base para ser professor, e após concluir o magistério, iniciei a carreira a faculdade de professor de educação física. Muito bem. Como é que foi o início lá atrás, professor? Como é que foi as primeiras aulas, o primeiro trabalho aí em professor de educação física? Fez estágio primeiro? Como é que funcionou esse processo aí de você iniciar aí no mundo da educação física? Antes de fazer os estágios, no momento que eu comecei a fazer educação física, eu já comecei a trabalhar na área do esporte. Eu fiz a educação física em Osório. Lá conheci alguns professores, conheci um pessoal e já comecei desde o início a trabalhar com esporte em projetos da faculdade mesmo. Primeiro como voluntário, voluntário assim, e depois como estagiário. Foi um estágio assim remunerado que nem. Então, desde o início, eu já comecei a trabalhar, desde a formação, desde o início da faculdade, já comecei a trabalhar com esporte, antes de começar os estágios ainda. Lá comecei a trabalhava num projeto da faculdade mesmo, onde que trabalhava com crianças carentes de um bairro lá de Osório mesmo. Aí, nos finais de semana, eu trabalhava juntamente com algum professor que trabalhava com handebol. Muitas vezes eu ia junto com ele para fazer arbitragem, para fazer súmula de handebol e já me familiarizar com o esporte. Chegando assim no estágio, já trabalhando, já tendo uma boa atuação dentro da área esportiva. Como é que eram esses projetos? Como o senhor falou, da faculdade, mas como é que era a organização desses projetos? Qual que era a tua participação, digamos, específica nesses projetos? Eu era como assim, professor. Era professor de esporte, então tinha o coordenador e nós éramos em 6 professores, 6 estagiários, como assim, e tinha as crianças de uma vila. Aí essas crianças vinham no turno inverso, aí nós trabalhávamos com eles, com handebol, com esporte, com futebol, todas essas coisas, dança. Cada professor tinha uma área específica. A minha área específica era o basquete no início e o handebol. Isso que eu trabalhava. Perfeito, perfeito. Ah,
Hoje em dia, professor, a maioria que faz educação física ela está baseada na academia, né? Muitos aí abrem uma academia ou vão trabalhar em academia. Qual que era a tua vocação lá atrás? O senhor já disse que era o esporte, mas qual que era a tua vocação, digamos, a mais específica, assim, dentro da educação física? Era trabalhar em escola já? Era ser professor? Ou era, digamos, ser professor de escolinha, você fazer uma outra coisa relacionada ao esporte? Como é que era a tua organização, digamos, o que que tu imaginava ao fazer educação física? Não, eu sempre imaginei ser professora de escola, sempre. Eu acho que estava na oitava série, aquele tempo na oitava série, eu já tinha me decidido que eu ia trabalhar em escola. Estava me preparando para trabalhar dentro da área escolar. A minha formação da educação física, a formação mais antiga, tipo, tu se formava com o mesmo diploma, tu podia trabalhar educação física escolar e também em academias. Hoje em dia, quem se forma em educação física se forma em bacharelado, que seria para trabalhar em escola, trabalhar na academia. É tudo separado hoje em dia. Uhum. Quem vai fazer a educação física hoje em dia trabalha separado para trabalhar em academia ou para trabalhar em escola. E o meu tempo não, já se formava, trabalhava, tu podia escolher depois da formação aonde trabalhar. Hoje em dia, cada um escolhe a sua área de atuação. E tu faz um curso conforme Uhum. você quer, né? Quer trabalhar na academia, faz um curso. Quer trabalhar em escola, faz na outra Uhum. área. Digamos, se o autista tivesse hoje em dia que fazer de novo a faculdade, seria então baseado na escola e não, digamos, em academias? Isso, seria na escola, continuar na escola. Mesmo com todas Uhum. as percalços que tem, com todas as dificuldades que nós temos hoje em dia, né, na área da educação, é gratificante trabalhar em escola. Estou chegando agora Professor, dentro da aula. Eu estou atualmente trabalhando com o ensino fundamental, séries iniciais, que seria de primeiro ano ao quinto ano. Hoje em dia eu trabalho com essa área. Estou com 40 horas semanais com essas turmas, de primeiro ao quinto ano. acredito que deve ser um pouco mais tranquilo, ou não, né? Depois eu posso te perguntar aí, perto daquele primeiro ano que o senhor pegou, né? Que não foi nada fácil aí, principalmente quando a disciplina, né? Era o voleibol aí. O futsal, Isso. o futsal era comportado, né? Mas o vôlei era complicado, né, para ti, né, professor? O jovem Era. de hoje em dia, o, jo, o jovem de hoje em dia que faz estágio contigo, qual que é o principal conselho que o senhor dá para os estagiários aí que estão cursando educação física e vão fazer estágio contigo? O meu, o conselho que eu dou é que você tenha vocação para isso. Não adianta Uhum. querer ir só lá para fazer, eu só vou fazer por fazer. Não, tu tem que ter vocação para isso. Tu tem que gostar de fazer. Tu tem que gostar. Não adianta querer, eu vou fazer educação física porque eu vou ganhar bastante dinheiro ou coisa assim. Não. Para tu trabalhar em escola, ou trabalhar na educação física, tu tem que gostar, Uhum. tu tem que se dedicar naquilo que você faz. E aquilo que eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo estágio para mim é se dedicar e gostar. Gostar bastante daquilo que faz. Aí tu faz com mais entusiasmo, tu realiza muito mais na tua profissão. E Perfeito. é bem Uhum. diferente trabalhar com criança, trabalhar com as jovens, é bem diferente. Para tu trabalhar com crianças, Uhum. tu tem que ter um pouco mais de paciência e também gostar mesmo daquilo que tu está fazendo. O comportamento das crianças é maior do que, digamos, os mais jovens, assim, parte da adolescência? Como é que é a diferença que o senhor citou agora, digamos, do primeiro ao quinto ano e, deixa eu ver, do oitavo ano até o ensino médio? Como é que é essas diferenças aí em relação ao comportamento dos alunos? A criança ela é muito mais agitada, muito mais. É uma diferença de tu trabalhar com crianças de primeiro ao quinto ano e trabalhar com ensino médio, é muito diferente.
você vai trabalhar com as crianças mais brincadeiras lúdicas, mais relacionado a brincadeiras. Tu vai trabalhar com iniciação do esporte também. Agora, tu vai trabalhar com jovens, não. Tu vai ter que trabalhar com outro, mais a área esportiva mesmo. Mas a criança, ela é bom. Eu tô adorando trabalhar com criança porque tu vê a inocência dela. As duas áreas são boas, mas a criança, tu vê a inocência dela brincar, dela fazer as atividades. Tu sai realizado. Tu sai muito mais cansado, tu chega muito mais cansado fisicamente em casa, mas tu chega realizado, muito mais realizado. É mais trabalhar o lúdico, trabalhar que hoje em dia tu vê a criança muito mais, como posso dizer, ficando em casa, celular, toda essa parte. Aí ela chega na escola, ela quer extravasar, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer jogar toda a energia dela para fora, né? Como que as crianças estão muito mais fechadas hoje em dia, muito mais em casa, quando que ela chega na educação física, para ela é uma alegria correr, pular, brincar, aí é muito mais cansativo para o professor, mas a realização é muito grande, muito, muito grande. Muito bem. Quais são os principais métodos que você usa para dar aula de educação física, independente se for do primeiro ao quinto ano, do ensino médio, e se tu teve que mudar por conta da nova geração? Porque antigamente, digamos, era uma maneira, o mundo vai se modificando, né? As coisas mudam, e talvez o próprio professor que lá atrás começou de uma maneira, ele vai, digamos, se reestruturando também a maneira dele dar aula, né? Por exemplo, você dava aula para nós lá em 2015, acredito eu, 2015 foi. 2015, né? Isso. E hoje talvez o método seja diferente, porque as coisas de 2015 para cá já mudou muita coisa, né? Em relação à tecnologia também. Como é que é os seus principais métodos, professor? Antigamente e de hoje, para dar aula? A educação física do primeiro ao quinto ano, ela iniciou há pouco tempo. Antes não tinha um professor específico de educação física para educação física com as crianças do primeiro ao quinto ano. No meu tempo, quando que eu era aluno, era a professora mesmo do currículo, a professora mesmo que dava essa aula de educação física. Como que ela não tinha aquela preparação, era muito mais deixar brincar, era assim. Hoje em dia, não, o professor de educação física, ele está preparado para trabalhar com as crianças. Então, tu vê as crianças brincar com muito mais entusiasmo. E o método que eu uso bastante com as crianças é resgatar brincadeiras. Tentar fazer brincadeiras com que ela gaste aquela energia que ela não gastou em casa. Brincar, pular, rolar, toda essa parte. E eu vejo também aqui o jovem do 8º ano da ensino médio mudou também. Tem o meu colega o professor Cleves, que ele trabalha hoje comigo, que ele trabalha com essa faixa etária, e nós dividimos a quadra, dividimos o espaço muitas vezes, e eu vejo que mudou bastante. Do tempo que eu trabalhava com vocês, era um método. O tempo que agora, hoje em dia, é outro. Eles estão com aquela carência de extravasar os jovens. Como antes não tinha aquela parte tanto do celular, não tinha toda essa parte, o jovem, a criança, fazia mais atividade, brincava diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais a parte eletrônica em casa. Aí ele chega na aula de educação física, é o momento que ele se realiza para extravasar, para ele brincar, para ele se divertir, jogar. É um tempo mais dessa atividade. Não é toda aquela cobrança do esporte, mas é um método de fazer com que ele gaste aquela energia que ele não gastou em casa, que ele não gastou nos outros tempos. É verdade, é um bom ponto mesmo.
Professor, as crianças de hoje em dia, né, e eu acho que isso que você falou aí do professor da aula de educação física, no meu tempo também não era assim, né? Quando eu Não, estudei da não. primeira à quarta série, era o professor mesmo que largava Isso, a bola para nós e se divirtam aí. Era mais ou isso. menos assim, era mais ou menos assim que funcionava. Qual que é o, digamos, o principal desafio do senhor? Porque acredito eu que não faz muito tempo que o senhor dá aula para crianças, né? E a Não, importância, porque hoje em dia, professor, a criança ela tem celular desde 6 anos. Eu tô chutando alto, inclusive, porque é de menos ainda. Mas qual sim. que é o principal desafio do senhor aí em dar aula para as crianças? E lembrando, né, que não faz muito tempo, acredito eu, que o senhor dar aula para essas turmas, digamos, inferiores ao ensino médio e as turmas aí da segunda etapa, digamos, do ensino fundamental. Só para deixar claro que as professoras antes não eram preparadas, elas não tinham Uhum. aquela formação para trabalhar a educação física, né? Elas faziam o que podiam, o que cabia para elas, né? Não tirar o mérito delas, né? Elas não tinham aquela preparação para trabalhar a educação física como que nós, professores de educação física, temos agora. E as crianças, elas, na escola, eu vejo que eles não têm tanto o celular, até Uhum. bem diferente do oitavo ano. Eu vejo as professoras do sexto, sétimo ano em diante que tem toda aquela cobrança do celular. Mas tu vê a criança até o quinto, quarto, quinto ano, eles não, dentro da escola, eles não têm muito a convivência, o manuseio do celular. Aí tu consegue trabalhar muito mais fácil dentro da escola. Mas tu vê que essas crianças, quando que elas estão em casa, elas ficam muito tempo no celular. Elas ficam bastante Uhum. tempo. Eles brincam ainda, essas coisas, mas o tempo deles no celular é grande em casa. Então, tu tem que trabalhar, tu tem que ter o teu método, fazer com que ela, na escola, esqueça essa parte do celular. Que ela faça atividade, faça o lúdico, brincar bastante, gastar aquela energia. Tu viu que eu estou sempre batendo na tecla delas gastar energia. Uhum. Porque a criança de hoje em dia, ela não tem toda aquela facilidade que nós, no nosso tempo, tinha, que nós ficávamos assistindo televisão no nosso tempo, mas nós gastávamos muito mais energia nas brincadeiras. E tu vê que as brincadeiras das crianças em casa, hoje em dia, é muito mais voltada à parte tecnológica. É Celular, verdade. computador. Então, quando que eles vêm para a escola, é um momento que eles pulam, que eles brincam, que eles jogam para fora tudo aquilo que não conseguiram jogar em casa. Mas a parte do celular na escola, com o primeiro ao quinto ano, é mais tranquilo. De muito diferente dos jovens, que tá complicado até dentro da escola. Essa parte que aí extrapola. É bom Uhum. ter a parte tecnológica, é bom, tem que ter, mas quando que extrapola, é complicado, é muito perigoso. A criança também em casa, é bom que ela tenha o contato com o celular, é bom que ela tenha o contato com a tecnologia, mas quando que extrapola o tempo e o que eles estão vendo também, muitas vezes o que respinga na escola, o que reflete na escola também é o que eles estão vendo em casa, o que eles estão assistindo em casa nessa parte. Aí, às vezes, ali sim complica um pouco, porque o que eles estão assistindo em casa reflete nas brincadeiras deles quando eles estão no momento livre. Que Uhum. é muito mais jogos de luta, muito mais jogos assim, aí reflete um pouco no comportamento das crianças na escola. Aí sim, aí reflete um pouco na parte da escola. Aí sim, aí complica um pouco. E a criança fica um pouco agressiva, ela fica um pouco mais ansiosa. A Uhum. ansiedade da criança hoje em dia está muito alta, está muito.
ela está muito inquieta também por parte dessa tecnologia. Muitos estão culpando, muitas vezes, a pandemia. Só que a pandemia já passou há 2 ou 3 anos. Ela deixou um agravamento nas crianças, mas nós não podemos continuar culpando somente a pandemia. Nós temos que estar em casa cuidando um pouco mais dessa parte com as crianças. Muito bem. E a importância do esporte, né, para as crianças é muito, muito importante, né? Não só para as crianças, mas para todo mundo, é claro, mas para as crianças especificamente no mundo de hoje é talvez um pouco maior. Falar um pouquinho Sim. da tua passagem, professor, pela Escola da Vida, então, na Varaçá, que o senhor foi meu professor, inclusive, foi uma honra ser seu aluno. Como é que foi aquela passagem? Por que terminou? Eu não sei como é que funciona no mercado aí dos professores. E qual que são as principais lembranças aí que o senhor tem da passagem pela escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Isaías Zucchetti, né, em Nova Araçá? A Escola da Vila, de Nova Escola da Araçá, Vila. foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Eu sou professor contrato, tá? Tem professor nomeado, que é aquele professor que passa em concurso. Uhum. Tem professor contrato, que é aquele que quando que está em falta de algum professor de alguma determinada disciplina, eles contratam o professor. Eu sou a contrato já há 13 ou 14 anos que eu sou professor contratado. Teve um Uhum. concurso tempos atrás, uns 4, 5 anos atrás, que eu fiz. Infelizmente não consegui passar, mas continuei trabalhando como contrato. Teve um concurso agora, esse final de semana passado, nesses dias, para magistério, mas não teve concurso, não teve a prova para educação física. Então, assim, eu estou contratado pela 16ª coordenadoria, que seria a Uhum. coordenadoria de evento. Quando que, então, abrange Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, toda essa região. E aquele tempo que eu trabalhei com você, estava necessitando um professor de educação física, que a professora, acho que estava começando a se aposentar, tinha saído um professor. Aí, como que Uhum. eu sou contrato da 16ª coordenadoria, ela me enviou, aquele tempo eu dei aula, estava dando aula em Nova Bassano e também em Nova Araçá. Então, fazia aquele percurso. Então, a 16ª coordenadoria me designou para trabalhar com vocês. E foi por um tempo, foi por, acho que 3 anos que eu trabalhei com vocês. Uhum. 3 ou 4 anos. Aí, entrou uma professora nomeada. O que seria isso? O professor que tem concurso, ele tem vantagem em cima do professor contrato. Então, como que tinha uma professora concursada, ela foi no meu lugar lá em Nova Araçá e eu fui designado então para uma escola aqui em Nova Prata. Continuei a trabalhar aqui em Nova Prata, que estou até hoje. Uhum. Então, é isso que acontece. Muitas vezes, quando que você é professor contrato, tu é tipo aquele, falta professor aqui, falta professor ali, tu tem que ir nessa forma. E foi assim que eu fui para Nova Araçá. E foi um tempo muito, muito, muito bom. Até eu comecei também como ensino religioso lá. Eu acho que eu dava ensino religioso para a turma de vocês. Então, faltava uma professora de ensino religioso, então, como que eu tenho o curso de ensino religioso, a coordenadoria também me designou, quer trabalhar com ensino religioso também, e como que eu tinha algumas horas sobrando, eu trabalhei com ensino religioso também. E então foi isso. Não é que eu saí porque Uhum. não, porque a coordenadoria, quando que entrou um professor nomeado em Nova Araçá, ela me designou para um outro lugar, que foi uma escola aqui em Nova Prata. Foi a escola Uhum. André Carbonera.
onde que estou até hoje. Hoje em dia eu trabalho 20 horas na escola André Carbonera, no turno da manhã, e mais 20 horas na escola 11 de agosto, no turno da tarde. As duas escolas com crianças, com alunos de primeiro ao quinto ano eu trabalho. E o que me marcou lá em Nova Araçá foi aonde que era uma escola assim boa de trabalhar, alunos bons. Não porque eu estou na tua frente agora, mas foi um momento muito bom, que foi tanto no meu início que me marcou, mas também que me deu também me alavancou para trabalhar em outros lugares também. Foi muito, muito, muito bom. Me ajudou bastante e foi uma escola que marcou bastante. Como até eu estava comentando com o professor de educação física essa semana, que nós estamos com jogos escolares, os GERBs, Uhum. que são jogos entre escolas. E Nova Araçá só tem uma escola estadual, pública. Então, nós não tínhamos aquela vivência dos jogos escolares. E eu me lembro que eu coloquei uma turma, nós fomos jogar depois em Bento, com a equipe de futsal. E essa equipe nós jogamos, que seria uma fase avançada, que seria uma fase que já não teve a fase municipal. O que é a fase municipal? Todas as escolas jogam contra todas as escolas. E o que me marcou ali em Nova Araçá, que só tem uma escola pública e não tivemos essa vivência dos jogos escolares. Aí já fomos para uma fase avançada. Aí fomos jogar em Bento Gonçalves, onde que em Bento tinha também passado a escola de Nova Prata, onde que eu estou trabalhando agora. E eu conheci o professor de educação física, professor Klebs, jogando contra aquele tempo. Até a escola, aqui 11 de agosto, venceu a nossa escola naquele jogo. Olha só, né? São grandes histórias. Grandes histórias mesmo. E o que me marcou também era as interséries que nós fazíamos lá na escola, sempre no final do ano. As interséries, os jogos entre as turmas. Me marcou bastante que tinha o ginásio lá, nós fazíamos os jogos. Muita coisa me marcou. E o que me marcou também, agora, te vendo trabalhar você ali na rádio, assim, trabalhando na rádio, e teve uma colega da turma de vocês que fez magistério aqui em Nova Prata, e que ela foi ela fez estágio na escola aonde que eu trabalho, na escola André Carbonera. Ano passado ela fez o estágio do magistério durante 6 meses na escola onde eu trabalho. Aí ela passou de minha aluna para minha colega de trabalho, de aluna para colega. Aí ali tu nota como que é bom e tu nota como que os cabelos brancos ficam mais aparentes quando os teus alunos são teus colegas de trabalho. E fica uma satisfação também. Que maravilha. O senhor citou aí que foi professor de ensino religioso. Tem uma bronca que o senhor deu em mim e mais 2 colegas, né, que nós estávamos no trabalho, mas não foi por culpa minha, não foi por culpa dos colegas aí que disseram que era para fazer numa folha mesmo e entregar. Eu falei, não é não. É para fazer na cartolina. Ele disse que era para fazer na cartolina. Não, entrega lá na mesa. Aí o senhor entrou dentro da sala e deu uma severa bronca que, convenhamos, que era merecida. Não a mim, mas os colegas sim. Em relação ao ginásio, que o senhor citou das interséries, não sei se o senhor vai lembrar, mas teve uma aula de educação física, que você ia me trocar no ginásio e tal. Eu era o único, talvez, naquele dia, e o senhor saiu para fora, trancou o ginásio, e eu fiquei me trocando. Quando eu saí para fora, eu fiquei trancado no ginásio. Aí depois de, acho que uns 10 minutos, quando eu abri o ginásio, porque o professor Ortiz tinha me trancado no ginásio lá da escola, na hora que
que eu fui me trocar de educação física. Aí é que São vocês, tristezas. a turma de vocês, nós ficávamos, vocês vinham com uma roupa não adequada para a educação física e vocês iam se trocar no banheiro. Aí eu Isso. acho que quando todo mundo tinha saído, não tinha barulho nenhum, eu tranquei a porta. Aí me disseram, não, cuida que tem o Gabriel lá dentro ainda. Na minha cabeça todo mundo tinha passado, né? Cuida que tem o Gabriel lá dentro. Aí, quando que me disseram isso, eu fui ver, aí abri a porta, tu tava lá ainda. É Mas verdade. são coisas que acontecem, não ficou trauma. Não, são histórias aí que a gente recorda aí. Ô, Sim, professor, histórias que você recorda também que sempre parecia que aquele ginásio ia ficar interditado, porque não é, tinha todas as segurança. Aí teve um tempo também que nós fomos quase proibidos de fazer atividade lá por causa que o ginásio não tinha toda a segurança. Aí depois liberavam. Era sempre aquela incógnita. Aí eu me é. lembro também que teve um tempo que nós não podíamos entrar. Aí nós tínhamos o campo na lateral para fazer a educação física, jogar o futebol. E eu, na frente do ginásio, eu peguei uma rede de vôlei velha, aí trouxe de casa uns ferros, fiz uma coisa e fiz uma quadrinha de vôlei lá na frente do ginásio para nós poder jogar vôlei. Foi um tempo que foi assim também. Aí ficou, aquela quadrinha de vôlei ficou um tempo para depois, na hora do recreio, vocês ficarem jogando. E eu, no ano que eu saí, a quadrinha ficou ainda lá. Aí eu visitei no ano seguinte, eu fui ver, estava ainda a rede de vôlei, estava ainda como que eu tinha deixado lá os lugares para vocês brincar, para vocês jogarem. E o É um ginásio, legado, né, pô? e o É um ginásio legado que o senhor ainda, deixou lá. e o ginásio ainda naquela confusão, interdita, não interdita. Agora eu não sei como que tá, se arrumaram. Faz tempinho Pior que que eu não não, passa. não sei, professor. Até essa quadrinha que o senhor deixou aí é um legado, né? Que fica uma história. Olha, eu passei por ali e deixei uma coisa que é significativa, né? Muito importante aí para as crianças que Significativo. estão brincando. Foi uma coisa de improviso. Aonde que você vê que o professor de educação física, ele não, todo mundo pensa, o professor de educação física é só lá no ginásio, só fazer isso, só ficar. Não, tem que ter muito improviso, porque Uhum. um dia tu tem uma atividade, ou um dia tu tem um lugar, o outro dia você não tem. Como eu tinha planejado todo ano letivo aquele tempo no ginásio, aí de uma hora para outra não tinha mais. Aí tu tem que ser criativo. E professor é isso, tu tem que ser muito criativo, porque nem todas as escolas possuem ginásio. Uhum. Nem todas as escolas possuem um material muito bom. Eu já trabalhei em lugares que eu tinha uma bola, não aqui na nossa região, mas em outros lugares, no tempo que eu estava fazendo a faculdade, que eu ia nas escolas no interior, lá para o litoral, que eu tinha na escola uma bola para fazer atividade, apenas uma. Eu tinha que me virar com aquele material que eu tinha. Não tinha Uhum. quadra, não tinha nada. Então, vocês vê que nem sempre, o professor é fácil, vai lá no ginásio, vai lá e faz atividade. Hoje em dia também. As duas escolas onde eu estou trabalhando, elas têm as quadrinhas de futebol. Mas só que não é ginásio. Dia de chuva, eu não posso dar atividade de educação física nas quadras, porque não tem. Uma tem o telhado, mas daí o vento Uhum. chove com o vento, molha toda a quadra. A outra escola, aí não tem o telhado. Então, o professor tem que, além de ser esportista, tem que estar preparado para o lugar onde ele trabalha. Aí tu tem que fazer atividade dentro da sala, aí você tem que fazer atividade no pátio, que não é a mesma coisa. Aí tu tem que, a criança, ela gosta de jogar na quadra, daí tu tem que
driblar a criança, dizer que não dá para ir na quadra, tu tem que negociar. Então, não é fácil a vida do professor de educação física também. Não é em todas as escolas que tu tem uma estrutura boa. Nas 2 escolas onde eu trabalho agora, o material é muito bom. Bolas, tu tem uma vasta enorme de material. Mas daí, no momento que agora que começa a época do frio, que começa a época da chuva, você tem que improvisar, trabalhar na sala ou trabalhar no pátio, porque a quadra em si, onde que seria a sua sala de aula, não dá para trabalhar por causa que está impossibilitada por causa da chuva, por causa do frio. Que nem lá, O nós lá professor no... de educação física, ele requer estrutura, né? Ele precisa de ferramentas e materiais, porque é diferente do professor da sala de aula. O professor da sala de aula, com os livros e canetão e o quadro, para ele tá perfeito. Isso, De educação física é diferente, né? Ele precisa do ginásio, de bolas, de cones, isso, de materiais para fazer a aula de educação é física. fazer a aula. Para tu preparar a aula, para tu dar uma sequência na aula, tu tem que ter essa parte. E tu vê que as crianças, que os jovens também querem ir para a quadra, querem, que é o momento deles sair também da sala. É esse o momento deles ir fora da sala também, que é cansativo ficar 4 horas todo dia. Quando que eu chego na escola com o cara, já todo mundo pergunta, as crianças perguntam: hoje vai ter educação física? Hoje não vai ter? É a nossa turma hoje. E me deu uma pena também da turma que nem a sexta-feira passada. A turma da sexta-feira à tarde, faz 3 semanas que na sexta-feira está impossibilitado para a educação física na quadra, por causa do frio, por causa da chuva. Eles queriam, porque queriam pegar o rodo para ir tirar água na quadra. Porque eles também estavam cansados de fazer educação física na sala. E não tem outro espaço. Então, você vê como que o professor tem que improvisar bastante também. Que não é ar-condicionado, não é estar lá no ginásio, tu fica... Não. Nem em todos os lugares tu tem uma estrutura preparada para a educação física. Aqui, felizmente, na forma de material, as 2 escolas estão muito bem equipadas. De brinquedos, bolas, bambolês. Mas quando que chega essa época do frio, que começa a chuva, aí as 2 estão precárias por causa... E você vê na escola pública, a maioria é assim. Poucas escolas públicas têm ginásio fechado. Lá no Zucchete, lá na Vila, nós tínhamos o ginásio fechado, mas nós tínhamos que abrir o guarda-chuva para chegar até o ginásio no dia de chuva. É verdade. Que era um pouco afastado da escola, mas chegava lá no ginásio e estava para fazer tranquilo, dia de chuva, dia de sol, não tinha noite, não tinha problema nenhum, né? É. Só quando chovia era abrir o guarda-chuva para chegar até o ginásio. Professor, ainda falando um pouquinho sobre a passagem pela vila e tal, o senhor teve vários problemas quando chegou em relação à nossa turma, né? Porque eu não vou citar os nomes aqui dos alunos porque é até antiético, mas tinha alguns alunos que tinham mau comportamento. E dentro disso, eu te pergunto, como o senhor se prepara para encarar esses problemas em relação ao mau comportamento de alguns alunos e também de outros comportamentos, né? Porque às vezes tem alunos que não podem fazer, por exemplo, uma atividade física, e acontece muito em escola pública, porque não tem o calçado adequado, e não é porque não tem, porque não quer, é porque não consegue, é porque a questão financeira não permite. Como é que o senhor, qual que é o principal desafio, dificuldade em relação ao comportamento dos alunos, tanto na parte disciplinar, quanto na parte dessa que eu falei que não fica incapacitado de fazer atividade física? Às vezes a parte comportamental tu tem que ver, que às vezes é falta de comportamento, porque tu tem também ter um certo limite, uma tolerância
da bagunça, que seria o comportamento o normal. Como posso te dizer? Às vezes não é falta de educação, não é falta de comportamento. A própria pessoa, como posso colocar? Ela tem uma certa limitação. Tu pode tolerar, que é próprio da idade da criança, do jovem, ser um pouco mais agitado, não gostar disso. É o próprio jovem. Muitas vezes não é falta de educação, não é falta de comportamento. O professor também tem que ter uma tolerância conforme a idade dessa criança. Se tu vai ver a criança, hoje em dia, primeiro ou quarto ano, tu tem que ter uma certa... Eles não vão ficar quietinhos todo o tempo. Eles não ficam fazendo atividade todo o tempo. Porque eles pulam, eles se agitam. Se é uma pessoa que não é preparada para trabalhar na educação física assim, vai enlouquecer logo. Porque vai pensar, essa turma é muito agitada, ela não para. Não, é próprio da criança ser agitada. Tu tem que ter uma tolerância. Do jovem também. O jovem não gosta disso, não gosta disso. É o próprio do jovem. É o próprio jovem também tu tem que ter uma certa limitação. Então, muitas vezes, nós dizia, a turma é um pouco agitada, mas tu tem que ter essa tolerância. E eu vejo também, assim, que a falta de estrutura familiar também, não é financeira. Teve não vou citar na escola ou nada, mas uma criança, esses dias, ela estava fazendo educação física e o tênis dela descolou toda a sola. E ela tinha pego esse tênis, esse calçado, lá no CRAS, que seria a doação. O que eu tive que fazer? Pegar uma cola lá na escola, colar. Aí era frio, a criança não podia ficar, se tu colocava a cola, tu tinha que deixar secar. Aí eu improvisei com uma fita adesiva ao redor do tênis, para o tênis não sair a sola, para ele ficar com o pé quente. Tu vê as famílias também que não têm condições de comprar, tu não pode exigir um calçado bom, tu não pode exigir que venha sempre com uniforme para a educação física. Seria o ideal. Seria o ideal a criança fazer atividade com o uniforme, sempre com o tênis. Mas tu vê que a estrutura financeira familiar às vezes não permite. Tu tem que aceitar. Tu tem que aceitar essa criança, esse aluno, como que ele está. Ele não veio de calça de abrigo, tá de calça jeans, calça que não seria adequada para a educação física. Vai deixar esse aluno fora, essa criança fora, porque ela não veio com uma roupa adequada para a educação física. E tu vê bastante hoje em dia isso. Tu vê bastante. Com uma garrafinha, tu vai exigir uma garrafinha boa para água. Tu pega, dá uma garrafinha de água mineral já usada para ela. Então, o ideal seria que todo mundo viesse com um uniforme, tudo bem direitinho, mas tu vê que não é bem assim. A estrutura das famílias hoje, e tu não pode deixar de atender essa criança. Tu não pode deixar de atender esse aluno. O professor tem que adequar aí a atividade dele conforme também a base familiar das crianças também. Tu não pode deixar sem ter um atendimento, sem ter um aconchego para elas também. É um desafio importante. Não porque ela quer. Tu vê que ela gostaria. Tu vê que ela gostaria. Daí, no dia seguinte, eles foram conseguiu outro par de tênis na doação. Ela veio toda contente, aquela criança, me mostrar o tênis novo. A mãe conseguiu um tênis novo para mim. Então, tu vê que é complicado.
Não é que nem numa escola pública, uma escola particular que todos estão com uniforme. Tu vê essa diferença. Mas tu vê também a diferença que eles não deixam de fazer atividade. Eles não deixam de fazer a educação física. Eles não deixam de estudar. Com todas as dificuldades que eles têm, eles não, para eles tem que ter aquele momento. E eles fazem com gosto. E eles fazem com muita vontade. Isso é muito, muito bacana mesmo da profissão, né? E é um desafio e tanto. É um Professor, desafio. estamos quase na reta final aí. Eu gostaria que o senhor falasse dessa dificuldade que o senhor falou em ser professor nomeado de concurso e tal, e contratado. Qual que é a principal dificuldade do senhor em ser professor contratado? Porque talvez às vezes você está consolidado numa escola e aí entra um professor concursado e você tem que sair, né? É uma situação que Isso, já me fica um aconteceu pouco isso. difícil. Como é que é para você essa dificuldade aí? No dia a dia, não tem diferença. No dia a Uhum, dia, assim, tu tá no trabalho, tu não vê diferença de um professor nomeado e um professor contratado. O que tu vê diferença, assim, ó, é estabilidade. O uhum, professor contratado, é que nem você disse, tu pode estar num dia aqui, no outro dia você não está mais. Que nem com a turma de vocês. Eu já estava engajado, eu já estava fazendo projeto, já estava fazendo isso com a turma de vocês. Ano seguinte já não deu mais, porque tive que ir para uhum. outra escola. Aí tu interrompe, tu não tem uma certa segurança. Esse é o problema. No da aula, no dia a dia, não faz diferença nenhuma. Porque se tu é um professor que tem um embasamento, que é dedicado, não importa se tu é nomeado, se tu é contratado, não. Lá tu é professor, lá tu tá na escola, não tem essa diferença, tu é o professor, tanto o nomeado quanto o contratado. A única diferença é isso, né? Na hora de se aposentar, na parte salarial, toda essa parte ali. Mas no dia a dia, sem nenhuma diferença. Isso de estar um dia aqui, outro dia tu não pode. Já me aconteceu estar numa escola no meio do ano, não no final do ano como aconteceu com vocês, mas no Uhum. meio do ano tu tem que sair por causa que um professor nomeado se transferiu de um município para o outro, aí tu tem que dar o lugar para ele. Já aconteceu isso comigo, mas no dia a dia não tem diferença alguma. É bom que no dia a dia então não tem diferença, né? Mas fica um pouco difícil essa estabilidade, como o senhor falou. Professor, uma palavra só em relação à passagem da Vila. A passagem da Vila foi para o professor Ortiz, uma palavra só. Uma palavra? Isso. Alegria. Porque Muito bem, lá, alegria. por que alegria? Porque as turmas lá eram boas de trabalhar e os colegas de trabalho também. Os colegas de trabalho, muitas eu tenho contato ainda, a professora Márcia, o Fábio, eu tenho contato ainda com alguns que trabalhavam comigo lá na vila e estão trabalhando aqui em Nova Prata e outra coisa. Aliás, todas as escolas onde que eu passei, Nova Prata, Nova Araçá, Nova Bassano, fui um tempo também para Casca, teve um tempo que fui em Casca, São Domingos, lá em Santa Gema, fui substituir um professor também lá. Todas as escolas onde que eu passei, marcou assim com professores, com as escolas. Não, sem problema nenhum com os colegas de trabalho. Por isso, alegria. Alegria porque foi um momento alegre, foi um momento bom de trabalhar lá. Se me dissessem hoje, volta lá na vila, eu voltaria. Que Voltaria, legal. pegaria outro contrato, não deixaria as duas escolas aqui em Nova Prata, mas pegaria também, se tivesse que fazer mais horas, eu pegaria. Professor, para a gente concluir, a importância do esporte para as pessoas, como é que o senhor pode, digamos, dar um conselho para as pessoas? Olha, pratique esportes, né? Tira uma hora do dia aí para se exercitar, para melhorar, inclusive, a saúde.
um conselho aí do professor Ortiz em relação ao esporte. Você vê que o esporte hoje, a atividade física, ela não está só com o professor de educação física. Se você vê muita entrevista na televisão, muitos médicos falam sobre esporte, ter atividade física. Hoje, a educação física, ela está na área da saúde. Fazer atividade física é ter saúde. Fazer atividade física bem orientada, com um professor bem feita, ter um acompanhamento na academia, ou quem não gosta da academia, ou quem não pode ir na academia, fazer uma caminhada, isso é muito, muito importante. E a educação, o esporte, hoje em dia, ele, além de ser um esporte, é saúde também. O esporte bem feito, ele gera saúde. Ele gera toda essa parte da saúde esportiva. Ele não está só, o esporte hoje em dia não está só no futebol, não está só no vôlei, na prática esportiva, ele está na área da saúde. E ele é muito, muito importante. Nós vimos agora na pandemia, falando da pandemia, como que é complicado ficar o dia inteiro dentro de casa, poder fazer nada, sem poder dar uma caminhada, sem poder. Aliás, na pandemia dava para fazer em casa dá para fazer alguma atividade física. Em casa também dá para fazer, mas não é a mesma coisa que tu tá praticando um esporte na academia junto com um amigo, junto com um colega, jogando um futebol no final de semana, andando de bicicleta. Hoje em dia, nós temos uma vasta, enorme possibilidade de fazer atividade. Antigamente, o que era? Era o futebol, era só o vôlei, essas coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu tem um monte de opções para tu fazer atividade esportiva. E bem orientado. Os professores hoje em dia estão bem orientados para trabalhar com as pessoas. Professor, para a gente concluir o nosso bate-papo aqui, como você avalia a sua trajetória na educação física? Como você analisa aí a tua passagem pelo esse mundo da educação física? Como é que como você enxerga o Ortiz Renato Scaravelli aí nas escolas, na educação física, desde quando começou e hoje? Diferença. Quando que você inicia, parece que tu quer mudar o mundo, tu quer fazer, tu tem um projeto, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo. Hoje em dia não, eu vejo assim, tu tem que ter uma certa cautela em certo ponto. Isso também tu vê com a experiência, com o tempo. Qualquer profissão tu parece que vai querer mudar o mundo, vai querer fazer isso, vai fazer aquilo. Não, hoje em dia tu vê, não, isso eu posso fazer, isso eu tenho que fazer desse jeito, isso eu não posso fazer dessa forma, tenho com mais calma. Então, o tempo, ele diz como que tu vai ter que fazer. O tempo, ele marca. O tempo, ele vai fazendo com que você veja o que tu tem que fazer, o que tu pode, o que tu não pode. E os estudos. Tu tem que ler, tu tem que estar bastante atualizado. Teve uma mudança enorme. Bom, como que nós estávamos falando lá no início, no nosso tempo não tinha um professor de primeiro ao quinto ano, primeira a quinta série. Então tu tem que estudar, tu tem que ler, tu tem que buscar novos métodos e sempre ir buscando, sempre se inovando, nunca ficando parado. Não é porque eu me formei, deu. Não, eu me formei, agora tenho que me atualizar. A faculdade, tu recebe o canudo naquele tempo, mas a faculdade sempre ela vai continuando, porque tu sempre tem que estar se atualizando, sempre. O que tu pode, o que tu não pode fazer. Então, sempre é uma diferença. Eu me vejo como bastante diferente, muita diferença do início para agora. Algumas coisas eu continuo fazendo
quando que eu estava no início e algumas coisas mudam. Não porque eu estava fazendo errado aquele tempo, não, porque as coisas evoluem. Vai evoluindo, tu vai modificando o teu método, vai modificando o teu jeito de dar aula, vai modificando o tempo da aula, tudo. O que você faz, o que tu não faz. Eu vejo o Ortiz muito diferente, até bem diferente do tempo lá da Vila. Se você fosse meu aluno hoje, você iria ver alguma diferença. Teria alguma diferença. E seria um prazer enorme. Seria um prazer enorme ser aluno de novo aí do professor Ortiz, que pode ter diferenças atrás e agora, mas continue tranquilo, né, professor? Tranquilo que nem o time do Inter. Eu não sei se é tão tranquilo assim. Esse foi então o Ortiz Renato Scaravelli aqui no Olho Vivo Momento com Melo, professor de Educação Física há 16 anos aí, melhorando a vida dos alunos dentro da área da educação. Professor, muito obrigado por atender o meu convite, por aceitar o convite aí e por conceder essa entrevista aí muito bacana aí para nós. Eu que agradeço e eu fiquei muito lisonjeado de receber esse convite de um ex-aluno. É isso que o professor gosta, é a realização de um professor. Quando você vê um ex-aluno, uma pessoa que passou pelas tuas mãos, estar engajado para uma coisa boa, essa é a realização do professor. Não é o salário, não é isso, nada. É o professor vendo quando que as pessoas que passaram pela tua mão estão indo bem, estão praticando o bem. Eu agradeço esse convite, eu aceitei porque eu sei que eu estava em boas mãos na entrevista. Inclusive a minha relação com o professor Ortiz, né, e ele citou aí o Inter, a gente tem essa peculiaridade, e somos colorados aí, mas a relação nem sempre foi de professor e aluno, foi de amigos mesmo, né, a gente conversava muito aí. Muito. Conversava muito aí sobre o Inter e sobre outros assuntos aí também, da escola, boa parte do tempo aí também. Professor, tranquilo, até a próxima. Até a próxima. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.